Esse com certeza é o campeonato mundial de xadrez mais emocionante que eu já acompanhei na minha vida. Nós tivemos uma sequência de 7 empates. Na oitava rodada nós tivemos o nosso primeiro resultado decisivo, com o Cariaque vencendo a partida. Na nona rodada nós tivemos mais um empate. E agora na 10ª rodada mais um resultado decisivo que botou fogo de vez nessa disputa. Então se você quiser acompanhar a análise da 10ª rodada, não deixe de conferir o vídeo logo depois da vinheta. Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta à Central de Xadrez para a análise da 10ª rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. E meu povo, para mim, essa foi a melhor partida que nós tivemos até agora nessa disputa entre o Magnus Carlsen, atual campeão mundial, e o Sergei Karyakin, o desafiante ao título mundial de 2016. Depois de 9 rodadas, nós temos o Sergei Karyakin com 5 pontos, depois que ele conseguiu a primeira vitória nessa competição na 8ª rodada, e o Magnus Carlsen com apenas 4 pontos, precisando urgentemente de uma vitória para conseguir empatar essa disputa. Pois bem, a 10ª rodada foi jogada no dia 24 de novembro de 2016 e o Magnus Carlsen estava com as peças brancas. O Carlsen começou com o lance E4, Karyakin respondeu com E5. A gente teve mais uma vez uma abertura espanhola nessa partida. Aqui no lance número 4, o Carlsen jogou o lance D3, apoiando o peão de E4. E as negras, o Karyakin respondeu com bispo em C5. A ideia principal desse lance é trazer o cavalo logo para a casa D4, instalando o cavalo aqui numa casa central muito interessante e incomodando um pouco o posicionamento das peças brancas, certo? As brancas responderam imediatamente, evitando que as negras joguem o cavalo aqui em D4. As brancas jogaram o lance C3. Roque negro, bispo em G5 das brancas, cravando o cavalo aqui na casa F6. O cavalo não pode sair por causa da dama em D8. As negras respondem cutucando esse bispo que está cravando o cavalo. Peão em H6. Bispo recua, mas mantém o cavalo cravado, certo? Como que as negras respondem? Uma das alternativas seria o lance G5. Tira esse cavalo da cravada. É um lance, de certa forma, ativo, tá? Obrigando as peças brancas a recuarem. Só que, evidentemente, o contraponto desse lance é que o roque negro vai ficar debilitado. Então, as negras conseguem um espaço considerável aqui na ala do rei que elas podem usar no futuro para tentar o ataque, mas vão acabar tendo seu roque debilitado, que pode ser utilizado pelas brancas para criar um ataque em cima do rei negro. As negras então não seguem para essa linha de avançar o peão para G5, ao invés disso elas jogam bispo em E7, tirando o cavalo da cravada e propondo no futuro próximo uma troca desses bispos. Pode parecer estranho, o bispo jogou 2 vezes na abertura, só que de certa forma é justificável. O Karyakin está com um ponto de vantagem nessa disputa, então tudo que ele quer é manter sua posição sólida, sem chances para as brancas conseguirem atacar. Então, apesar de ter jogado 2 vezes esse bispo, as negras mantêm uma posição sólida que pode forçar um empate no futuro. As brancas continuaram com o roque, peão em D6, apoiando o peão em E5, cavalo de B em D2, apoiando o peão em E4 e liberando o peão de D3 para avançar para E4, plano típico da abertura espanhola. As brancas tentam conseguir um belo centro com o peão em E4 e em D4. E aqui as negras jogam cavalo em H5, de certa forma forçando a troca de bispos, já que se o bispo voltar para G3, cavalo toma bispo, peão toma bispo, as negras ficariam com par de bispos e as brancas teriam um roque ligeiramente debilitado, além de ter peões dobrados aqui na coluna G.
certo? Então as brancas decidem não ir por essa linha de recuar o bispo para G3. Ao invés disso, elas decidem capturar o bispo em E7, dama toma E7, e aqui a gente percebe que as negras conseguiram uma pequena vantagem nessa troca de bispos. Elas ficaram com um bispo bom. O que isso quer dizer? Um bispo que atua nas casas de cor oposta aos seus peões. A estrutura de peões negras está nas casas negras, o bispo vai atuar nas casas brancas. Enquanto as brancas estão com um bispo mau, quer dizer, seu bispo está atuando em casas a mesma cor dos seus peões, o que diminui um pouco a sua capacidade de jogo nessa partida. Então as negras conseguiram uma pequena vantagem por causa dessa troca de bispos, certo? Aqui talvez uma ideia para as brancas fosse bispo toma cavalo em C6. Talvez eu jogasse isso numa partida em torneio. O problema desse lance é que, apesar das negras dobrarem seus peões aqui na coluna C, a gente está abrindo uma coluna muito boa para as negras atuarem. Só as negras vão poder atuar nessa coluna B, pressionando o ponto B2. Então, apesar dos peões dobrados, não é tão interessante para as brancas permitir que as negras atuem nessa coluna B. Talvez eu jogasse isso em uma partida, só que o Carlsen preferiu jogar o lance cavalo em C4, mantendo a estrutura de peões intacta. Cavalo em F4, e aqui a gente percebe que as brancas não têm mais seu bispo de casas negras, casas escuras, e com isso o cavalo negro em F4 fica muito bem posicionado. Não tem nenhuma peça que vai conseguir com facilidade incomodar esse cavalo aqui em F4, sendo que esse cavalo aqui está exercendo uma bela pressão em cima do roque branco, certo? Então cavalo em F4, um excelente lance das negras, melhorando seu posicionamento do cavalo, e as brancas não têm como importunar esse cavalo facilmente. Cavalo em E3 das brancas, dama em F6, e aqui quais que são as ideias por trás desse lance? Bem, em primeiro lugar, trazer a dama para a casa G6, aumentando a pressão em cima do ponto G2, certo? E além disso, abre caminho para o cavalo vir para a casa E7, começando uma manobra que vai trazer esse cavalo de C6 também para o ataque do ponto G2. Então é um lance com duplo objetivo. As brancas respondem com o lance G3. Bem, esse ataque está vindo muito forte em cima do ponto G2. As brancas, de certa forma, foram obrigadas a debilitar a sua estrutura de peões, né? De repente, as casas em frente ao roque branco não estão tão fortes, começam a se tornar casas um pouco debilitadas, mas pelo menos as brancas não vão sofrer nenhuma pressão direta aqui na coluna G. As negras respondem com cavalo em H3, e aqui as brancas jogaram rei em H1. As brancas, de certa forma, só tem duas alternativas, né? Rei em G2 ou rei em H1. Depois de alguns lances, a gente vai perceber o porquê que esse rei jogou em H1. O Carlsen pensou realmente muitos lances na frente, a gente vai ver agora o porquê que rei em G2 não é tão interessante. Bem, aqui a gente percebe que as brancas estão com uma estrutura de peões agora um pouco debilitada. O cavalo branco aqui em F3 também pode se tornar um alvo, então as brancas vão ter que começar a tomar cuidado aqui com seu roque. As negras seguem com seu plano, cavalo em E7, para trazer esse cavalo para atuar aqui em cima do roque branco. E agora o bispo branco aqui em B5 não está tendo nenhum alvo em vista, né? Então, ao invés de ele ficar aqui sem fazer nada, as brancas decidem trazê-lo para C4,
pelo menos dando um pouco de pressão aqui no ponto F7. As negras seguem com peão em C6. Bem, já que o cavalo quer vir aqui para G6 para atuar na ala do rei, antes do cavalo sair aqui do centro, as negras garantem o domínio do ponto D5, evitando que as brancas tentem se utilizar desse ponto. E agora sim, esse cavalo está livre para poder seguir com suas operações na ala do rei. As brancas seguem com o bispo em B3, cavalo em G6, dama em E2, e aqui a gente percebe o porquê que o rei jogou em H1 alguns lances atrás. Imagina que o rei branco, ao invés de ter jogado aqui em H1, ele tivesse sido jogado em G2, certo? Não tem como eu botar esse rei em G2 agora, mas imagine que essa casa vermelha é o rei. Pois bem, caso o rei estivesse em G2, as negras poderiam continuar jogando um dos cavalos em F4, cheque, ao mesmo tempo que ataca a dama. Bem, esse cavalo está caindo, não está? Peão toma cavalo. O problema é que agora o outro cavalo captura em F4, cheque no rei, que está aqui em G2, atacando a dama. Na hora que esse rei sair, a dama vai cair. Então, a gente está agora no lance 18, sendo que o rei em H1 foi jogado no lance 14. O Carlsen pensou, quanto o cavalo ainda estava aqui em C6, que esse cavalo faria todo esse tour aqui para poder dar o duplo no rei e na dama, certo? Então, por isso, o rei foi jogado em H1 lá no lance 14. Pois bem, não foi isso que nós tivemos rei para H1 e depois de alguns lances, depois de dama em E2, as negras jogaram o lance A5, começando a expandir aqui na ala da dama. Próximo lance provavelmente seria peão em B5, ganhando espaço na ala da dama, só que as brancas respondem com A4, impedindo aqui o lance B5, ou pelo menos dificultando um pouco o lance B5, além de prender o peão aqui na casa A5. O peão agora não pode tentar avançar um pouco mais, conseguindo um pouco mais de espaço na ala da dama. As negras continuam com bispo em E6, propondo a troca de bispos. E aqui o Carlsen cometeu um pequeno deslize que talvez poderia ter facilitado um pouco sua situação na partida. Não que o deslize tenha o prejudicado demais, só que o Carlsen poderia ter tentado continuar com cavalo em D2. E dessa forma, a gente vai perceber que as negras não teriam tanta facilidade de se utilizar dessa coluna F. Cavalo em D2, defendendo o bispo. Se as negras quiserem trocar esses bispos, beleza, meu cavalo retoma na casa B3, certo? Não foi isso que as brancas fizeram. Elas decidiram capturar o bispo em E6. Bispo toma E6. E as negras capturaram com o peão de F7. F toma E6. Beleza, as negras vão estar com os peões dobrados aqui, só que de repente as suas peças pesadas estão fortemente atuando nessa coluna F. Se as brancas tivessem jogado antes cavalo em D2, provavelmente essa coluna não estaria agora aberta para as negras. Mas, ok, Carlsen continuou jogando sem muitos problemas nessa posição. Cavalo em D2, fugindo desse ataque de dama e torre em cima do cavalo. E aqui as negras tentam aumentar a pressão em cima do centro. Peão em D5. Dama em H5, atacando o cavalo em H3. E aqui o Karyakin perdeu uma chance interessante de tentar forçar um empate nessa posição. Essa é uma linha que não é nem um pouco fácil de um humano conseguir enxergar. Então, mesmo os melhores jogadores do mundo, mesmo os desafiantes do título mundial, estão perdoados de não acharem essa linha. Só que o computador facilmente acha o lance
cavalo em F2. E com essa continuação, o Kariakin poderia ter tentado forçar um empate. Depois de cavalo toma F2, quais que são as alternativas das brancas? O rei pode ir para G1 ou G2. Se o rei for para G1, tentando importunar um pouco esse cavalo, dama em G5, propondo a troca de damas, dama toma. Bem, aqui o cavalo está caindo, né? Só que agora cavalo em H3, dando cheque no rei ao mesmo tempo que ataca a dama. Depois que o rei sai, as negras conseguem recuperar sua dama e no final das contas elas conseguem um peão de vantagem, que dá uma pequena vantagem para as negras. Então, as brancas não querem dar uma pequena vantagem para as negras. Elas não vão jogar rei em G1. Ao invés disso, vamos ver o que acontece com o rei em G2. Agora, esse cavalo não vai ter mais aquela pequena manobra em H3 dando duplo, né? No rei em G1 e na dama aqui em G5. Então, dama em G5 não é mais tão interessante para as negras. Ao invés disso, as negras jogam dama em F7. Qual que é a melhor alternativa para as brancas? Rei em G1. Se é o rei em G1, a posição vai se repetir aqui. Dama em F6, dama em F7, dama em F6, dama em F7. E esse rei vai ficar indo para G2 e G1. Bem, o que acontece se o rei não for para G1? Se as brancas tentarem forçar um pouco essa posição. Não coisa boa. Se as brancas tentarem, por exemplo, dama em E2, tentando ganhar esse cavalo aqui em... dama em E2, isso, tentando ganhar o cavalo em F2, bem, o problema é o seguinte, cavalo em H4, cheque, e o rei tem que ir para G1. Se o rei vai para G1, cavalo em H3, cheque, rei em H1, cavalo vai voltar para F2, cheque. E aqui a gente vai acabar tendo repetição de posição. Bem, aqui, cavalo em H4. Por que eu não posso, por exemplo, capturar esse cavalo, então? O problema é o seguinte. Dama em G6, cheque, para onde que esse rei vai? Não tem para onde esse rei ir. Para conseguir se salvar, as brancas vão ter que jogar cavalo em G4. Depois de cavalo toma G4, bem, a gente percebe que o rei negro está bem protegido aqui em G8, enquanto o rei branco está extremamente exposto e vai sofrer um forte ataque agora. Então a situação das brancas não é nem um pouco legal nessa situação. Existem algumas outras linhas, só que em nenhuma delas as brancas dão conta de sair bem da situação. Ou o empate é forçado, ou as negras conseguem uma posição um pouco melhor, certo? Mas não foi isso que o Kariakin jogou. Ele não tentou forçar um empate com o cavalo toma F2. Ao invés disso, ele fez um lance muito mais, digamos assim, humano. Cavalo em G5. Meu cavalo estava sendo atacado. Vou defender meu cavalo recuando ele para G5. As brancas continuaram com H4, importunando esse cavalo de novo. Cavalo em F3. Os cavalos foram trocados, as damas foram trocadas nesse ponto F3. E aqui a gente entra finalmente no final de partida. Final de partida bastante interessante. As damas já saíram do tabuleiro e a gente ainda tem todos os peões no tabuleiro. Perceba, a gente não trocou nenhum peão nessa partida ainda, no máximo peças. E esse é um tipo de posição que eu amava jogar quando eu jogava torneios, né? É uma posição que está relativamente fechada, em que os dois jogadores agora vão tentar posicionar as suas peças da melhor forma possível antes de abrir a posição. Quem tiver com o melhor posicionamento de peças quando a posição abrir, vai vencer essa partida. E, só um adendo, Magnus Carlsen é o mestre desse tipo de posição. Então, Magnus Carlsen está agora jogando em casa, basicamente. Pois bem, depois de torre toma F3, as brancas continuaram com rei em G2, atacando essa torre em F3, e a torre recuou para F7. Aí você se pergunta, por que que as negras não jogaram torre de A em F8, aumentando a pressão aqui em cima dessa coluna F? Bem, tem um vídeo bastante interessante aqui no canal,
em que eu trato sobre temas táticos, e nesse vídeo em específico a gente trata sobre interferência de linhas. Uma das ideias que as brancas teriam aqui seria torre de A em D3, torre de A em D1, defendendo o peão aqui em D3, e no próximo lance as brancas jogariam cavalo em F5, interferindo na linha das torres negras aqui. Bem, as brancas estão entregando um cavalo? Não, esse cavalo está aqui apenas para forçar uma interferência na linha de ação das torres negras, e com isso a torre de F3 cairia. No final das contas, as brancas teriam uma torre por um cavalo. Então, nessa posição aqui, não é interessante para as negras jogarem torre de A em F8. Ao invés disso, elas jogam torre em F7. As brancas continuam com torre em F1. O objetivo aqui é, quando a posição abrir aqui no centro, com o peão de E4 captura em D5, essa torre branca já vai estar atuando em cima desses peões negros, já vai estar pressionando essa posição negra, e ela pode apoiar seu peão aqui em F2, igual ela estaria apoiando aqui em F1, só que a partir de E2. Então, além de apoiar o seu peão, ela também tem uma forte atuação aqui no centro. Ela está melhor posicionada aqui em E2 do que ela estava em F1. As negras continuam com o lance H5, interferindo com alguma ideia futura das brancas de avançar peão para H5, importunando esse cavalo aqui em G6. Cavalo em F1 das brancas, rei em F8. Bem, quando as negras jogaram peão em H5, o que aconteceu na posição? Elas tiveram a ideia de impedir o avanço H5 das brancas, só que elas também debilitaram seu ponto G5 aqui. Não tem mais nenhum peão defendendo esse ponto, certo? E as brancas querem se utilizar desse ponto agora para posicionar seu cavalo. E a gente vai perceber que as brancas vão fazer essa manobra de cavalo, uma manobra lenta, só que as brancas acreditam que todo esse tempo gasto vai compensar devido ao bom posicionamento do cavalo aqui em G5. Então, por isso, cavalo em F1, e as negras jogam rei em F8 porque elas têm uma ideia por trás. A gente vai comentar agora. Cavalo em D2, continuando com seu plano, rei em E7, e aqui as brancas jogam torre em E2. Por que elas não continuam com seu plano de cavalo em F3, trazendo cavalo para G5? O problema é que agora, torre de A em F8, pressionando fortemente essa coluna. Se o cavalo vai para G5, o peão está caindo aqui em F2 e a posição do rei branco começa a desmoronar. Então, cavalo em G5 não é tão interessante. Se torre em E3, peão em D4, peão toma peão, peão toma peão. E agora, o que as brancas fazem? Elas capturam esse peão? Bem, peão aqui está caindo de novo. Se elas não capturam esse peão e recuam com sua torre, agora é o cavalo que está caindo. Então a gente percebe que cavalo em F3 causa sérias dores de cabeça para as brancas por causa da debilidade aqui no ponto F2. Então, antes de jogar cavalo em F3, as brancas jogam torre em E2, defendendo o ponto F2 e agora impedindo todo esse ataque que as negras estavam tendo em cima da coluna F. As brancas agora podem tentar seguir com seu plano de cavalo F3. Rei em D6, cavalo em F3, torre de A em F8, cavalo em G5. E aqui a gente vê o porquê do lance rei em F8 há alguns lances atrás das brancas. Nós agora estamos no lance 31 e no lance 27 nós tínhamos o rei ainda na casa G8, só que jogando em F8. Pois bem, imagine que esse rei não tivesse jogado em F8, tivesse ficado aqui em G8 e ao invés disso as negras tivessem jogado torre
de A em F8. A gente basicamente seguiria a mesma ideia nessa posição. Torre defende esse peão, depois as brancas trariam seu cavalo aqui para a casa G5, só que a diferença agora é que o rei ficaria aqui sem muita atividade, sendo que com o rei estando aqui na casa D6, ele está tendo uma bela atividade aqui no centro. Então, ao invés do rei estar aqui em G8, vamos voltar para a posição anterior. Rei agora está na casa D6, atuando fortemente aqui no centro. Então, as negras calcularam direitinho essa sequência de lances e viram que dava tempo das torres virem para a coluna F e o rei chegar na casa D6. Então, parabéns para as negras, calcularam direitinho a posição. Pois bem, a torre negra foi atacada depois do lance cavalo em G5. Ela sai para E7, torre de A em E1, torre de F em E8. E aqui a gente tem uma posição interessante. Normalmente as torres tentam ir para uma coluna quando ela já está aberta, né? Quando ela está aberta, ambos os lados tentam dominar a coluna. Só que aqui os jogadores já estão percebendo que provavelmente essa coluna vai abrir logo logo. E eles já quiseram colocar, antes dessa coluna abrir, suas torres na coluna E, para já tentar garantir o domínio dessa coluna. Então, é uma posição bastante interessante essa daqui. As brancas seguiram com o cavalo em F3 para apoiar o avanço D4. Cavalo em H8, D4 das brancas, peão toma D4, cavalo toma D4, G6 das negras. Torre em E3, já trazendo a torre para tentar dominar aqui a coluna F. Cavalo em F7. E aqui a gente tem um dos lances que caracterizaram o resto da partida. E5. Aqui as brancas, de certa forma, fecham o centro, elas não vão mais trocar peões aqui na coluna E. Essa coluna E agora não vai mais abrir com facilidade. E as brancas põem o seu peão central na quinta fila, enquanto o peão central das negras está apenas na sua terceira fila. Isso, de certa forma, garante que o espaço para a operação das peças brancas vai ser até essa quinta fila. E o das peças negras vai ser até a terceira fila. As brancas vão ter muito mais espaço de manobra do que as negras daqui até o final da partida. Então, E5 é um lance que caracteriza toda a estrutura de peões para o resto da partida. Bem, o rei tinha sido atacado, ele recuou para D7. Torre em F3, dominando a coluna F. Cavalo em H6, procurando trazer esse cavalo para casa F5 e fechando essa coluna F. Antes da coluna fechar, as brancas jogam torre em F6, aumentando a pressão aqui em cima do peão de E6, atacando o peão de G6. As negras defendem o peão de G6, o peão de E6 não está caindo, só que está fortemente atacado. As brancas seguem com B4, peão toma B4, peão toma B4, e aqui talvez uma das ideias das negras seria cavalo em F5. O problema é que nessa posição a torre branca está pressionando muito fortemente os peões aqui, em E6 e em G6. As negras não querem deixar essa torre numa posição tão privilegiada. Antes de jogarem cavalo em F5, as negras jogam cavalo em G8, importunando essa torre. A torre tem que recuar, cavalo em H6, voltando com a ideia de cavalo em F5. Se as brancas tentam voltar para casa F6, bem, aqui a gente vai ter repetição de posições, né? Cavalo vai ir e voltar de G6 para H8, a torre vai ir e voltar de F3 para F6. Essa posição terminaria em empate,
e o Carlsen não está querendo empate de forma alguma. O Carlsen está em desvantagem nesse campeonato. Ele está com um ponto a menos e precisa da vitória. Então, depois do primeiro cavalo em H6, as brancas não voltam com torre em F6. Ao invés disso, elas tentam forçar um pouco a posição A5. Bem, agora finalmente o cavalo consegue chegar na casa F5. Ele fecha agora a coluna F, tirando um pouco o raio de atuação dessa torre. O cavalo recua para B3. Não é tão interessante para as brancas começarem a trocar as peças agora. Elas estão com uma posição um pouco superior devido à sua vantagem de espaço. Só que antes de começar a trocar as peças, as brancas querem conseguir um pouco mais de vantagem. Talvez um peão já seria uma vantagem suficiente para as brancas começarem a pensar em trocar as peças. Tentar simplificar a posição agora não é interessante para as brancas. Elas querem manter as peças no tabuleiro para continuar pressionando a posição negra, pressionando as fraquezas das negras. Rei em C7, cavalo em C5, aumentando um pouco a pressão em cima do peão de B7. Rei em B8, torre em B1, aumentando um pouco mais a pressão em cima do peão de B7. Se esse peão aqui de B4 sair, o ataque já está direto em cima do peão de B7. Então, a ideia das brancas é essa. Rei em A7, impedindo um futuro peão em A6 das brancas, que tentaria abrir a posição favoravelmente para as brancas aqui na ala do rei, na ala da dama. Torre em D3, torre em C7, torre em A7. Bem, a torre tinha jogado aqui em D3 para tentar impedir as negras de melhorarem o posicionamento do cavalo aqui jogando em D4, trazendo o cavalo para uma posição mais central. As brancas mudaram de ideia no meio do caminho, jogaram torre em A3, trazendo essa torre para pressionar um pouco a posição do rei aqui em A7, tentar provar que o rei está mal colocado aqui nessa coluna. Só que com isso, as negras dão conta de jogar cavalo em D4. As brancas respondem com torre em D1. Bem, as brancas não querem esse cavalo aqui em D4. E agora as negras têm uma decisão. Elas vão jogar seu cavalo para a casa B5 ou voltar com o cavalo para a casa F5. Se as negras jogam para a casa B5, beleza, elas travam um pouco a mobilidade das brancas aqui na ala do rei. Esse peão aqui em B4 está fixo agora. Só que, enquanto esse cavalo está... na ala da dama, eu tinha falado da ala do rei. Enquanto esse cavalo está, de certa forma, de escanteio aqui na ala da dama, agora a torre com facilidade volta para a ala do rei, atuando nessa coluna aberta, o que traz uma vantagem considerável para as brancas. As negras agora vão ter dificuldade de defender o posicionamento dos seus peões. Então, não é tão interessante as negras trazerem seu cavalo para B5, ao invés disso, elas retornam com o cavalo para a casa F5. Rei em H3 das brancas, começando a ameaçar um avanço de peão em G4, aumentando o espaço das brancas na ala do rei, começando a abrir a posição aqui do tabuleiro na ala do rei, o que pode ser favorável para as brancas. Cavalo em H6, peão em F3, aumentando a ameaça de avanço do peão para a casa G4. As negras respondem com torre em F7, torre em D4, de novo, aumentando a ameaça do avanço peão em G4. As negras respondem com cavalo em F5, cutucando essa torre em D4. As brancas recuam com a torre para D2. E aqui as negras tomam uma decisão. Beleza, as brancas querem fazer esse avanço peão em G4 que elas já estão ameaçando há algum tempo. Eu vou deixar as brancas fazerem, só que quando elas fizerem isso, bem, o peão aqui de H4 está caindo, eu vou ganhar um peão de vantagem, certo? E o rei branco vai estar exposto.
Então, de repente, não é mais tão interessante para as brancas fazer esse avanço de G4 agora. Ele está sendo impedido por causa dessa pressão da torre negra na coluna H. Então, ao invés de jogar G4, as brancas decidem jogar torre em B3, de certa forma um lance de espera que não compromete sua posição. Aqui, a ideia das brancas, agora, a partir desse momento, é tentar jogar o lance B5. Elas estão em condições agora de abrir a posição aqui na ala da dama com uma certa vantagem. Depois de peão toma peão, torre toma peão, a ameaça das brancas é em cima aqui do ponto B7. Né? As brancas tinham jogado cavalo em C5 para ameaçar esse ponto, tinham jogado torre em B2 um pouco mais cedo na partida para ameaçar esse ponto, e ela começaria a colher os frutos disso. Talvez nesse momento essa não seja a melhor situação para as brancas tentarem abrir a posição. Só que a partir de agora as brancas vão jogar tentando melhorar a sua posição para poder ter essa abertura em B5. Certo? Certo, depois de torre em B3, as negras jogaram torre em E7, defendendo aqui o ponto B7, que a gente acabou de ver que vai ser o tema dos próximos lances. Aqui, B5 imediatamente não é tão interessante por causa de peão toma B5, torre toma B5, e agora cavalo em E3, depois jogando cavalo em C4, ameaçando os pontos A5 e E5 das brancas. Então, esse cavalo em E3 aqui está causando algum incômodo para as brancas. Pensando nisso, antes de jogar B5, as brancas jogam torre de D em D3, já se defendendo do futuro cavalo em E3 depois do avanço para B5. Torre em H8, e aqui, de novo, B5 para as brancas consideram que ainda não é o momento. Depois de peão toma peão, torre toma peão, as negras jogam torre em C8 e elas podem ter algum contrajogo aqui na coluna C. Então, antes de passar o lance B5, as brancas jogam o lance torre em B1. Qual que é o objetivo desse lance? Todas as peças brancas, de certa forma, estão nas suas melhores posições. O rei negro, se ele sair aqui de A7, ele vai estar piorando sua posição. A torre negra aqui em E7 também está na sua melhor posição. Cavalo negro aqui em F5 também está na sua melhor posição. E qualquer uma dessas peças que for movida, de certa forma, as negras vão estar piorando a sua posição em relação a manter essas peças onde elas estão. A única peça que tem algumas alternativas para ser jogada seria a torre negra de H8. Só que as alternativas também não são tão interessantes, o que leva a posição negra a ser uma posição de certa forma de zug-zwang. Bem, caso essa torre negra saia da coluna H, por exemplo, jogando torre em C8, ela deixa de exercer pressão aqui em cima dessa coluna H, e as brancas voltam a ter a possibilidade de jogar o lance G4. Dessa forma, abrindo a posição aqui na ala do rei de forma favorável para as brancas. Agora elas têm o domínio aqui na coluna F. Bem, as negras preferem manter a torre aqui na coluna H, impedindo a abertura da posição na ala do rei. Torre de H em H7. Só que agora, finalmente, as brancas conseguem abrir a posição na ala da dama. B5 das brancas, um lance que, de certa forma, decidiu a partida. Peão toma peão, torre toma peão. E aqui a gente percebe que a posição está abrindo fortemente e as brancas têm a vantagem nessa abertura. A ameaça imediata das brancas é jogar torre em B6. O peão aqui de E6 vai cair, e com isso, logo o peão aqui de D5 também ia cair, certo?
Então, as negras percebem que o peão de E6 vai cair. Depois de torre toma B5, elas jogam o lance D4, tiram a responsabilidade do peão de E6 na defesa do peão de E5, passam essa responsabilidade para o cavalo. Cavalo de F5 defende o peão em D4. As brancas continuam com sua ideia de capturar o peão em E6, torre em C7, cavalo toma E6 e agora as brancas têm o peão de vantagem. Torre em C3, propondo a troca de torres, cavalo em F4, defendendo essa torre. É mais interessante para as brancas tentarem botar uma peça impedindo a promoção desse peão, que agora é a única chance que as negras teriam de tentar salvar essa partida, do que aceitar a troca de torres imediatamente e ter um peão descontrolado das negras marchando para promoção. Torre de H em C7, e aqui as brancas seguem para uma linha que tenta forçar a troca de torres, cavalo em D5. Uma das alternativas seria torre toma G6. Consegue 2 peões de vantagem nessa posição, as brancas, só que as negras podem tentar manter as peças no tabuleiro e com peças no tabuleiro tentar alguma gracinha para cima das brancas, conseguindo talvez uma vitória ou garantir um empate a longo prazo. Bem, as brancas já têm o seu peão de vantagem, que é o que elas queriam. Elas vão para a linha de cavalo em D5, que força a troca de peças. Torre toma D3, cavalo toma C7, e nessa posição as brancas ainda estão com o peão de vantagem. Bem, nós temos mais alguns lances, e aqui nós temos a queda de um peão para cada lado. Torre toma G6, torre toma F3, e a gente percebe que a situação das negras vai ficando cada vez mais desesperadoras. Depois do lance 67, nós temos a troca de cavalos nessa posição, e aqui as negras criam uma pequena ameaça para as brancas. O objetivo das negras é o seguinte: nessa posição, caso as brancas capturem o peão de D4, as negras capturam um peão de E5, só que um peão de vantagem que as brancas têm vai sumir. Por quê? O peão aqui de H5 das negras está muito bem defendido, e as brancas vão ter dificuldade de defender o peão aqui em A5 nessa posição. Bem, imediatamente as brancas vão ter que trazer a sua torre para a defesa desse peão, e agora essa torre vai ter que ficar por conta da defesa do peão, o que vai dar tempo para o rei negro vir para o ataque desse peão, e depois disso vai haver a troca de torres nessa posição, e talvez as negras consigam até mesmo promover esse peão na coluna B. Então a ameaça das negras é essa. As brancas vão ter que fazer alguma coisa para evitar a torre toma D5, torre toma E5 nessa posição, e elas fazem isso com peão em E6. Por um lance, esse peão está defendido pela torre de D6. E aqui nós temos algumas alternativas. Na partida foi jogado o lance rei em C7. Mas vamos ver o que aconteceria com torre em E5, continuando com a ideia de tentar ganhar o peão aqui na casa A5. Bem, agora as brancas capturam um peão de D4. Se torre toma o peão lá em A5, bem, as brancas vão conseguir promover o seu peão aqui na coluna E, certo? Então as negras não podem capturar o peão de A5. Só ao invés disso, elas capturam o peão de E6. Bem, agora as brancas conseguem defender o seu peão e atacar o peão de H5 das negras, certo? E agora a situação está invertida. São as negras que vão ter que trazer sua torre
para ficar tomando conta do seu peão, enquanto a torre branca é uma torre bastante ativa, que em conjunto com seu rei vai ganhar o peão aqui em H7. Bem, depois do lance E6 das brancas, as negras não seguiram com torre em E5, ao invés disso elas seguiram com rei em C7. E agora as brancas podem capturar o peão em D4. Torre toma peão em E6 e de novo nós temos aquela ideia, torre em D5, apoiando o peão de H5, de A5 e atacando o peão de H5. Torre tem que voltar para defender esse peão. E a gente percebe que a torre aqui em D5 não vai deixar o rei chegar na casa H5 para defender o seu peão, enquanto o rei branco tem toda a liberdade para marchar atrás do peão adversário. Rei em F3, as negras jogam rei em B8, rei em F4, rei em A7, rei em G5, atacando a torre tem que fugir. E aqui nós temos o lance rei em F6. Depois desse lance, as negras abandonaram e o Magnus Carlsen conseguiu finalmente empatar essa disputa. Nós temos agora uma disputa depois de 10 rodadas de 5 pontos para o Carlsen e 5 pontos para o Cariaque. E caso você não esteja entendendo por que as negras abandonaram, bem, a ideia das brancas é no próximo lance fazer o lance rei em G7 e agora as negras vão ter que abandonar a defesa desse peão. Todas as casas na coluna H estão defendidas pelo rei. Quando a torre sair da coluna H, torre toma H5, as brancas vão ter 2 peões passados a mais, vitória certa para as brancas, certo? Então, 10 rodadas do Mundial, nós temos agora um empate, nós garantimos que nós vamos ter campeonato até a 12ª rodada e vão ser partidas extremamente jogadas, eu garanto isso. Essa para mim foi a partida mais bonita que nós tivemos nesse torneio. E se você concorda comigo, bem, deixe seu gostei aqui embaixo nesse vídeo. Se você não concorda, bem, pode deixar o dislike ou deixa o like, não sei. Vai da sua vontade. Mas não deixe de interagir com esse vídeo, certo? Eu vou continuar analisando as partidas desse Mundial. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!